A chuva começou a cair, mas não era uma tempestade qualquer. Era o início de algo grandioso e aterrador. Imagine-se em um mundo onde a corrupção e a violência dominam, e um homem se destaca em meio ao caos. Ele ouve uma voz, uma chamada que ecoa através dos séculos, pedindo para construir uma arca. Mas o que essa história de Noé realmente nos ensina sobre os dias de hoje? À medida que as nuvens se acumulavam, muitas pessoas riam, ignorando o aviso. Você já parou para pensar quantas vezes ignoramos sinais ao nosso redor? A arca não era apenas um barco, era um símbolo de esperança, de resiliência. O que isso significa para nós agora, em tempos incertos? Noé, com sua fé inabalável, nos convida a refletir sobre escolhas e consequências. E você? Está preparado para enfrentar as tempestades da vida? O que estamos fazendo para nos proteger das incertezas que nos cercam? A história de Noé é um eco do passado, mas suas lições são mais relevantes do que nunca. Vamos explorar juntos esse legado que transcende gerações e nos ensina a navegar em meio às crises. O contexto cultural e religioso da história de Noé. Quando penso na história de Noé, não posso deixar de me maravilhar com a forma como esse relato atravessou os séculos e se infiltrou em diversas tradições religiosas. Começando pelo judaísmo, onde Noé é visto como um homem justo em meio a um mundo corrompido, a narrativa é carregada de significados que vão muito além da simples construção de uma arca. É interessante notar que a história também aparece no cristianismo, onde é frequentemente interpretada como um símbolo da salvação através da fé. Isso me faz refletir sobre como as velhas histórias podem se adaptar e ressoar em diferentes culturas e crenças. Mas a história de Noé não para por aí. Em outras culturas, também encontramos relatos que ecoam o tema do dilúvio. Os babilônios, por exemplo, têm a sua própria versão com o épico de Gilgamesh, onde um herói é instruído a construir uma embarcação para sobreviver a uma grande inundação. Esses paralelos me fazem pensar na universalidade do mito do dilúvio e como ele reflete medos e esperanças compartilhados pela humanidade ao longo da história. A conexão entre as tradições religiosas é um lembrete de que, apesar das diferenças, há um fio comum que nos une em nossa busca por significado. Além disso, a narrativa de Noé é uma janela para o entendimento das crenças e valores de uma época em que a relação entre o humano e o divino era vista de forma muito direta. A história não apenas fala sobre um evento cataclísmico, mas também sobre as consequências da imoralidade e a necessidade de um recomeço. Essa ideia de um Deus que se preocupa com a criação e que, ao mesmo tempo, exige responsabilidade de seus seguidores, é uma mensagem que ressoa em muitas religiões. É fascinante pensar em como essa história moldou a moralidade e as práticas religiosas ao longo dos séculos. Por outro lado, o contexto cultural da época em que a história foi escrita também é crucial para entendê-la. As sociedades antigas frequentemente viviam com medo de catástrofes naturais e buscavam maneiras de dar sentido a esses eventos. O relato de Noé, portanto, pode ser visto como uma resposta a essas ansiedades, oferecendo uma explicação para o sofrimento e uma promessa de renovação. Essa dinâmica de narrativa e realidade continua a ser relevante, especialmente em tempos de crise, quando buscamos respostas para os desafios que enfrentamos. Finalmente, ao refletir sobre o contexto cultural e religioso da história de Noé, percebo que ela não é apenas um relato do passado, mas um convite à reflexão sobre nosso próprio lugar no mundo. Em tempos de incerteza e desespero, a história de Noé nos lembra da importância da fé, da moralidade e, acima de tudo, da esperança. Essa noção de que, mesmo nas situações mais sombrias,
Uma nova oportunidade pode surgir, é algo que todos nós podemos levar conosco. Simbolismo da Arca. Quando considero o simbolismo da Arca, não posso deixar de pensar em como ela representa um espaço de refúgio e proteção em tempos de crise. A Arca de Noé não é apenas uma construção de madeira. Ela simboliza a salvação em meio ao caos. Em um mundo onde a natureza parece descontrolada, a ideia de encontrar abrigo em algo maior nos oferece um conforto significativo. A arca, portanto, se torna um símbolo de esperança, um lembrete de que, mesmo diante da destruição, há um lugar seguro onde podemos nos refugiar. Além disso, esse símbolo de proteção se estende para a ideia de comunidade. Dentro da arca, Noé e sua família, junto com os animais, representam a diversidade da vida que deve ser preservada. Isso me faz pensar sobre como, em tempos de crise, nos unimos em busca de um propósito comum. A arca é um microcosmo do mundo, onde diferentes espécies coexistem em um espaço seguro, mostrando que a colaboração e a solidariedade são fundamentais para a sobrevivência. Essa mensagem é especialmente relevante hoje, quando enfrentamos desafios globais que exigem uma ação coletiva. A arca também pode ser vista como um símbolo de resiliência. A capacidade de Noé de construir e se preparar para o que estava por vir é uma lição poderosa. Em um sentido mais amplo, isso nos encoraja a nos prepararmos para os desafios que a vida nos apresenta. A construção da arca exige planejamento, esforço e, acima de tudo, fé. Essa ideia de se preparar para o inesperado é algo que podemos aplicar em nossas vidas diárias, independentemente das circunstâncias. Além disso, a arca é um símbolo de renovação. Após o dilúvio, a arca se torna o lugar onde a vida recomeça. Essa capacidade de se reerguer após a tempestade é uma metáfora poderosa para as dificuldades que enfrentamos. Muitas vezes em nossas vidas, nos deparamos com momentos que nos fazem sentir que tudo está perdido. No entanto, a história da arca nos ensina que, mesmo após os momentos mais sombrios, sempre há a possibilidade de um novo começo. Essa mensagem de esperança é fundamental em tempos de crise. Por fim, ao refletir sobre o simbolismo da arca, percebo que ela não representa apenas a proteção física, mas também a proteção espiritual. Em um mundo repleto de incertezas, encontrar um espaço seguro para nossas crenças e valores é essencial. A Arca de Noé nos oferece essa perspectiva, a certeza de que, mesmo diante da adversidade, podemos encontrar um lugar onde nossas esperanças e sonhos podem florescer. Essa ideia de abrigo, tanto físico quanto emocional, é algo que todos nós buscamos em algum momento de nossas vidas. O dilúvio como metáfora. Pensar no dilúvio como uma metáfora é uma reflexão profunda sobre a condição humana. O dilúvio não é apenas uma catástrofe natural. Ele representa a necessidade de renovação e purificação. Em muitos aspectos, essa inundação pode ser vista como um chamado à reflexão sobre nossas ações e suas consequências. Quando olho para o mundo ao meu redor, percebo que muitas vezes estamos imersos em comportamentos que nos afastam de um caminho mais virtuoso. O dilúvio, então, serve como um alerta para que reconsideremos nossas prioridades e ações. A ideia de purificação também é intrigante. O dilúvio, ao eliminar o que não serve mais, simboliza a possibilidade de um recomeço. Isso me faz pensar em como, em nossas vidas, muitas vezes precisamos navegar por períodos de dificuldades para emergir mais fortes e mais sábios. Essa metáfora da água, que limpa e renova, é reconfortante, pois nos lembra que a transformação é possível e que, após a tempestade, podemos encontrar a clareza e a força necessárias para seguir em frente. Outra reflexão que me ocorre é sobre a responsabilidade que temos em relação às nossas ações.
O dilúvio é, em última análise, uma resposta a uma sociedade que se afastou de seus valores. Isso levanta questões sobre como estamos moldando o mundo ao nosso redor. Estamos cuidando do nosso ambiente? Estamos sendo justos e éticos em nossas interações? O dilúvio nos lembra que nossas escolhas têm consequências e que, se não formos cuidadosos, podemos nos encontrar em um ciclo de destruição que pode ser difícil de reverter. Além disso, o dilúvio pode ser visto como um teste de fé. Noé foi chamado a acreditar em algo que parecia impossível. Ele construiu a arca em meio ao escárnio e à dúvida. Isso me faz pensar em quantas vezes enfrentamos situações em que a fé é a única coisa que nos sustenta. O dilúvio, nesse sentido, é uma metáfora para as provações que todos enfrentamos. A história nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, a fé e a resiliência podem nos guiar através das dificuldades. Por fim, ao contemplar o dilúvio como metáfora, percebo que ele nos oferece uma oportunidade de introspecção. É um convite para olharmos para dentro e avaliarmos nossas vidas. O que precisamos deixar para trás para que possamos avançar? Quais são os aspectos de nossas vidas que precisam de renovação? Assim, o dilúvio não é apenas um evento do passado, mas um convite contínuo para que busquemos a purificação e a renovação em nossas próprias jornadas. A promessa do arco-íris. O arco-íris é um fenômeno natural que sempre me fascinou. Quando olho para ele, não vejo apenas um jogo de cores no céu após a chuva. Vejo um símbolo profundo de esperança e renovação. No relato bíblico de Noé, o arco-íris aparece como um sinal da aliança entre Deus e a humanidade, uma promessa de que as águas do dilúvio nunca mais devastariam a terra. Essa ideia de aliança ressoa em muitos de nós, especialmente em tempos de incerteza. É como se, ao olhar para o céu, pudéssemos lembrar que há sempre uma luz após a tempestade. Além disso, o arco-íris nos convida a refletir sobre a importância da reconciliação e da paz nas sociedades contemporâneas. Em meio a tantas divisões e conflitos, a promessa de um futuro melhor parece mais necessária do que nunca. O arco-íris simboliza a diversidade e a beleza que podem surgir quando diferentes elementos se unem de forma harmoniosa. Isso me faz pensar que, assim como as cores do arco-íris se entrelaçam, nós também precisamos aprender a conviver com nossas diferenças, buscando um entendimento mútuo. Quando observamos o arco-íris, é difícil não sentir uma conexão com algo maior. Ele nos lembra que, mesmo após as tempestades mais violentas, ainda podemos encontrar beleza e esperança. Essa visão pode nos encorajar a trabalhar por um mundo mais justo e pacífico. Afinal, se a natureza pode nos mostrar que a harmonia é possível, por que não podemos aplicar essa lição em nossas vidas e comunidades? Precisamos nos esforçar para ser a mudança que desejamos ver, promovendo diálogos e iniciativas que unam as pessoas ao invés de separá-las. Na prática, isso pode se traduzir em ações concretas. Podemos nos envolver em projetos sociais, apoiar movimentos que buscam justiça e igualdade, ou, simplesmente, agir com empatia no nosso dia a dia. Cada pequeno gesto de bondade e compreensão é como uma gota de chuva que, quando se une a outras, pode formar um arco-íris. Assim, a promessa do arco-íris não é apenas uma lembrança do passado, é um chamado para a ação no presente e um impulso para construirmos um futuro harmonioso. Por fim, o arco-íris nos ensina que a esperança é uma força poderosa. Quando olhamos para ele, somos lembrados de que, mesmo nas piores adversidades, sempre há uma promessa de um novo começo.
Essa mensagem é especialmente relevante em um mundo repleto de desafios. Cada vez que vejo um arco-íris, sinto que é um convite para acreditar que juntos podemos criar um amanhã mais brilhante. Lições de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. A história de Noé é mais do que um relato antigo. Ela carrega lições valiosas sobre a importância da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental. Ao construir a arca, Noé não apenas salvou sua família e os animais, mas também nos legou uma mensagem sobre a preservação da vida. Em tempos de crise climática, essa mensagem se torna ainda mais urgente. Precisamos entender que nossa relação com o meio ambiente não é apenas uma questão moral, mas uma questão de sobrevivência. Quando penso nas mudanças climáticas e nos desafios que enfrentamos, lembro da arca como um símbolo de proteção. Noé teve a coragem de agir diante de uma catástrofe iminente. E isso nos ensina que, embora as dificuldades sejam grandes, a inação não é uma opção. Assim como Noé, nós também podemos tomar medidas para proteger nosso planeta. Isso pode significar adotar práticas sustentáveis em nossas vidas diárias, como reciclar, reduzir o consumo de plástico e apoiar fontes de energia renováveis. A responsabilidade ambiental é coletiva, e a história de Noé nos lembra que cada um de nós tem um papel a desempenhar. O cuidado com a natureza deve ser um compromisso compartilhado entre indivíduos, comunidades e nações. Se todos nós fizermos nossa parte, podemos criar um impacto significativo. Isso não é apenas uma questão de ética, mas uma necessidade premente. O que estamos fazendo hoje irá moldar o mundo que deixaremos para as próximas gerações. A relação entre a história de Noé e a sustentabilidade também nos faz refletir sobre a interconexão de todas as formas de vida. Noé salvou espécies diversas, lembrando-nos de que cada ser vivo desempenha um papel essencial na teia da vida. A perda de biodiversidade é um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente. Precisamos entender que a proteção do meio ambiente é uma responsabilidade que afeta a todos nós e que cada ação, por menor que seja, pode contribuir para um futuro mais saudável. Em resumo, as lições de Noé sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental são atemporais. Elas nos desafiam a agir, a refletir sobre nossas escolhas e a nos comprometer com a proteção do nosso planeta. Ao fazermos isso, não apenas honramos a memória de Noé, mas também garantimos um futuro viável para as próximas gerações. Cada passo em direção à sustentabilidade é um passo em direção a um mundo mais equilibrado e harmonioso, onde todos podem prosperar. Noé como figura de resistência e fé. Quando penso na figura de Noé, me vem à mente a imagem de um homem solitário, cercado por um mundo que não compreendia sua missão. Ele não era apenas um construtor de barcos, ele era, na verdade, um ícone de resistência. Em um tempo em que todos à sua volta zombavam de suas crenças e do que ele tentava realizar, Noé permaneceu firme. Essa resistência me faz refletir sobre as situações em que nós também precisamos nos manter firmes, mesmo quando o mundo parece ir contra nós. A fé que ele demonstrou na construção da arca, mesmo quando a chuva parecia uma ideia absurda, é uma lição poderosa sobre a importância de acreditar em nossos princípios. A fé de Noé não era cega, mas baseada em uma convicção profunda. Ele ouviu a voz de Deus e, em vez de ignorá-la como muitos fizeram, decidiu agir. Isso me faz pensar sobre quantas vezes deixamos de lado nossas convicções por causa da pressão social. A sociedade, muitas vezes, exige conformidade, e ser fiel a si mesmo pode ser um ato de coragem.
Noé se destacou não apenas por sua fé, mas por sua disposição de agir em consequência dela. Ele nos ensina que fé e ação andam de mãos dadas e que, mesmo em meio à adversidade, é possível encontrar força para seguir em frente. É claro que a resistência de Noé não foi uma caminhada fácil. Ele enfrentou não apenas a descrença dos outros, mas também a solidão e o isolamento que vem com a escolha de um caminho diferente. Isso me faz pensar em quantas pessoas ao nosso redor também lutam sozinhas, enfrentando batalhas que não são visíveis para o mundo. Noé, um homem que poderia ter desistido, optou por persistir. Sua história nos lembra que, mesmo quando a jornada parece árdua, a perseverança e a fé podem nos guiar através das tempestades mais intensas. Ao refletir sobre o caráter de Noé, percebo que ele não era apenas um exemplo de resistência individual. Ele também representa a possibilidade de ação coletiva. A construção da arca foi um esforço que envolveu sua família, e isso me faz pensar sobre a importância da união em tempos de crise. Quando nos unimos em torno de um propósito comum, conseguimos enfrentar desafios que pareceriam impossíveis sozinhos. Noé e sua família nos mostram que a fé, quando compartilhada, se torna ainda mais poderosa e capaz de gerar mudanças significativas. Por fim, a história de Noé é um convite à reflexão sobre como lidamos com a adversidade em nossas próprias vidas. Se ele pôde se manter firme em sua fé e resistência, por que nós não poderíamos fazer o mesmo? Em um mundo repleto de incertezas, a figura de Noé brilha como um farol de esperança, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a perseverança e a fé podem nos conduzir a um futuro melhor. A mensagem dele é clara: devemos ser fiéis às nossas convicções, agir de acordo com elas e, acima de tudo, lembrar que a verdadeira resistência é aquela que se apoia na união e na solidariedade. O dilúvio como metáfora. O dilúvio na história de Noé é frequentemente interpretado como um evento catastrófico, mas o que me fascina é como ele também pode ser visto como uma metáfora poderosa. Ele representa não apenas a destruição, mas também a renovação. Quando tudo parece perdido, é muitas vezes a tempestade que traz a oportunidade de recomeçar. Isso me leva a pensar sobre momentos em minha própria vida em que, após crises profundas, consegui encontrar novos começos. O dilúvio, nesse sentido, nos ensina que a purificação pode ser dolorosa, mas muitas vezes necessária para que possamos crescer e evoluir. Além disso, o dilúvio nos faz refletir sobre as consequências das ações humanas. A história nos mostra que, embora Noé tenha sido um homem justo, a humanidade havia se desviado de seus valores. Isso me leva a pensar sobre o que estamos fazendo com o nosso mundo hoje. Estamos, de certa forma, nos afogando em nossas próprias decisões. O dilúvio pode servir como um alerta. Nossas escolhas têm consequências e a necessidade de um despertar coletivo é mais urgente do que nunca. A metáfora do dilúvio nos convida a examinar nossas práticas e comportamentos e a nos perguntar: o que precisamos afogar em nossas vidas para dar lugar a algo novo e saudável? Quando penso na ideia de purificação, fico intrigado com a maneira como o dilúvio também pode ser visto como um processo de limpeza. Muitas vezes, precisamos passar por experiências difíceis para que possamos ver a vida sob uma nova luz. Isso é especialmente verdadeiro em tempos de crise, quando somos forçados a reavaliar nossas prioridades e valores. O dilúvio, portanto, representa não apenas a destruição, mas uma chance de renovação.
ele nos lembra que, após a tempestade, sempre haverá um arco-íris, simbolizando a esperança e a possibilidade de um novo começo. Por outro lado, o conceito de renovação traz à tona a ideia de responsabilidade. O que aprendemos com a história de Noé e o dilúvio é que não podemos simplesmente esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Precisamos agir. A purificação pode ser um processo doloroso, mas é também uma oportunidade para nos tornarmos melhores. O dilúvio nos ensina que, ao enfrentarmos as consequências de nossas ações, temos a chance de nos reinventar e criar um futuro mais sustentável e justo. Por fim, a metáfora do dilúvio se torna um chamado à ação. Em um mundo que enfrenta tantas crises, desde as ambientais até as sociais, precisamos encontrar maneiras de limpar o que não serve mais e buscar a renovação. O dilúvio de Noé nos mostra que, mesmo nas piores situações, há uma oportunidade para recomeçar. Portanto, que possamos nos inspirar nessa história não apenas para reconhecer os desafios que enfrentamos, mas também para abraçar a possibilidade de transformação e esperança que vem após a tempestade. O contexto cultural e religioso da história de Noé. Analisando o relato de Noé, percebo que ele transcende as barreiras do tempo e da cultura. A história é encontrada não apenas na Bíblia, mas em diversas tradições religiosas, incluindo o judaísmo e o cristianismo. O que me fascina é como cada cultura traz suas próprias nuances e interpretações para essa narrativa. Isso me faz pensar sobre a universalidade das lições que a história de Noé oferece. Ela ressoa em diferentes contextos, mostrando que, independentemente da crença, os temas de fé, obediência e renovação são fundamentais para a experiência humana. Além dos contextos religiosos ocidentais, existem versões do mito do dilúvio em culturas como a babilônica, com a história de Gilgamesh. Essa diversidade de narrativas revela um aspecto interessante. A luta contra a destruição e a busca por salvação são temas que tocam a essência da humanidade. Isso me leva a refletir sobre como, mesmo em épocas e lugares diferentes, a necessidade de esperança e a busca por redenção permanecem. A figura de Noé, então, se torna um símbolo de resistência que atravessa fronteiras culturais e temporais. Essa análise cultural também me faz pensar sobre como a história de Noé pode ser vista como um aviso. Em muitas tradições, a narrativa é um lembrete das consequências das ações humanas. Quando observamos os problemas atuais, como as mudanças climáticas e as crises sociais, a mensagem de Noé se torna ainda mais relevante. O contexto cultural em que a história é contada não diminui sua importância. Pelo contrário, amplifica a urgência de suas lições. Precisamos ouvir esses ecos do passado se quisermos evitar repetir os mesmos erros. Ademais, a presença de Noé em diferentes tradições religiosas indica que a história é muito mais do que uma simples narrativa. Ela é um elemento essencial da consciência coletiva. Isso me leva a pensar sobre o quanto as histórias moldam nossas identidades e valores. Noé, como figura central, nos ensina sobre a importância de manter a fé em tempos difíceis, algo que é essencial em todas as culturas. Essa universalidade é um lembrete de que, apesar das nossas diferenças, compartilhamos uma busca comum por significado e propósito. Por fim, ao refletir sobre o contexto cultural e religioso da história de Noé, percebo que ele não é apenas um personagem histórico, mas um ícone de esperança e fé. Suas lições se aplicam a todos nós, independentemente de nossas crenças ou origens. A narrativa de Noé continua a nos inspirar, mostrando que, mesmo diante da adversidade, a fé e a resistência podem nos guiar em direção a um futuro melhor.
É um convite para que todos nós, em nossos contextos únicos, encontremos força nas histórias que nos conectam e nos inspiram a agir por um mundo mais justo e solidário.